Hoje é dia de mostrar tudo que eu li no mês de maio. Oi gente, eu sou a Ká, pra quem não me conhece, seja muito bem-vinda. Esse daqui é o Garota do Vlog e aqui do lado está passando o meu Instagram. Caso você ainda não me siga por lá e queira me acompanhar, eu sou muito mais ativa lá, converso melhor com vocês. Então sigam também o Garota do Vlog lá no Instagram. Antes de começar esse vídeo, já venho pedir pra você deixar aquele like que me ajuda aqui na divulgação do canal. E bora começar a contar pra vocês o que eu li no mês de maio. Eu li bastante coisa no mês de maio, gente, foram 8 leituras ao todo. Só que eu vou incluir 2 leituras aqui que eu li nos meses anteriores, só que eu esqueci de falar nos últimos vídeos de leitura do mês. Cabeça tá como, né? Tá como? Foram 2 livros que eu li no mês de abril, mas eu acabei esquecendo de mencioná-los no vídeo, não é mesmo? Então, o primeiro livro que eu vou comentar aqui com vocês é o livro Acorda pra Vida, Chloe Brown. Eu vou deixar a capa dele aqui na tela porque eu li ele em e-book. Mas nesse livro a gente vai conhecer a Chloe. A Chloe é uma mulher gorda e ela também é uma designer. E ela está morando ali num prédio. Ela conhece o Red. O Red é um zelador ali do prédio. E é um chiquilite, eles acabam, né, se envolvendo, mas eles têm aquela coisa de gato e rato. Lembrando que esse livro é um livro mais 18, ele tem algumas cenas hots. Acabou me incomodando um pouquinho essas cenas hots, porque eu achei que a autora se perdeu um pouquinho no romance e acabou focando muito no hot. Eu não sou uma pessoa que lê hot, então pode ser que tenha sido por conta disso que eu acabei não gostando tanto assim do livro. Eu tava esperando mais um romance chiquilite, e o que a autora me entregou foi um romance hot. Mas tem vlog de leitura aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards caso você queira dar uma olhadinha. E o segundo livro que eu li no mês de abril foi o Depois, do Stephen King. Eu também li ele em versão e-book, mas depois a Suma acabou me mandando o exemplar, né? E ele ainda tá no plástico, gente, porque eu não vou tirar. Eu só vou tirar do plástico quando eu for reler essa história pra fazer as marcações. Mas enquanto isso ele vai ficar aqui no plástico mesmo. Aqui a gente vai conhecer o James. James, ele tá contando a história dele com 22 anos pra gente nesse livro, mas ele acaba contando a história dele pra gente quando ele tinha 8, 9 anos. E ele é uma criança que vê gente morta, então assim, né? Quem amou o Stephen King já criando personagens com essa temática que eu adoro. E tudo acaba acontecendo quando a mãe dele se envolve com uma delegada de polícia, né, que é a Liz. E a Liz acaba descobrindo isso, né, porque a mãe dele pede pra ele não contar pra ninguém. Só que a Liz acaba descobrindo isso pelo envolvimento dela com a mãe dele. E acontece um caso ali na polícia e a Liz precisa da ajuda do James pra solucionar esse caso. E ele é bem fininho. Eu até me surpreendi, porque geralmente os livros do King são enormes, né? Mas foi um livro que eu gostei de ler. Eu não curti tanto assim o plot twist do final, mas foi uma leitura muito, muito válida do King. Se eu não me engano, eu dei 4 estrelas pra esse livro aqui. Eu gosto muito quando o King escreve sobre personagens infantis. Eu acho que ele se dá muito bem escrevendo personagens infantis. Eu me senti muito apegada ao James. E eu gostei muito, muito dessa história, gente. Super recomendo que vocês leiam depois, porque assim, né? King sendo King... perfeito. Depois eu peguei pra ler Uma Família Quase Perfeita. Esse livro foi escrito por um autor sueco. Nesse livro aqui a gente vai conhecer uma família. O pai é pastor, a mãe é advogada e a filha é uma adolescente que está ali na escola. Porém, a filha desse casal é suspeita de ter matado um homem. Essa filha vai pra cadeia e aí a gente tem todo um mistério em volta de se a garota cometeu o assassinato mesmo ou se não. Lembrando que o pai dessa menina é um pastor ali da Suécia. Então, assim, eles ganham realmente pra fazer, né, o serviço ali na igreja. Quando a filha dele é presa por suspeita de ter cometido um assassinato, basicamente toda a cidade fica em choque, né? Porque como assim a filha de um pastor é suspeita de ter cometido um assassinato? Bom, gente, esse livro aqui tinha tudo pra ser muito, muito bom. Mas, infelizmente, eu não curti essa história. Eu achei os personagens muito, muito horríveis. São pessoas extremamente escrotas, que fazem coisas escrotas e depois eles meio que querem se explicar do porquê que eles fizeram aquelas coisas escrotas, sabe? Então, assim, eu acho que você só fez a coisa escrota porque tu era escroto mesmo, meu amor. No final das contas, eu acabei descobrindo quem que tinha cometido o assassinato, mas aqui a gente tem um emaranhado de mentiras, né? De uma família tentando defender a filha, de uma família tentando proteger a filha. Mas eu não sei se isso é muito bom, porque até onde você iria pra proteger um membro da sua família, sabe? Então esse livro aqui tinha tudo pra ser ótimo, mas infelizmente pra mim ele não funcionou. Depois eu li um conto no Kindle Unlimited chamado O Fantasma da Botija. Eu vou deixar a capa dele aqui desse lado pra vocês darem uma olhadinha.
Mas nesse conto a gente vai conhecer um protagonista que eu já não me lembro mais o nome, gente, vocês vão ter que me perdoar. Mas ele acaba achando ali alguns presentes, né, debaixo de uma árvore. Nesse lugar onde ele acha esses presentes, tem a lenda de uma bruxa ali, que mora ali, etc. E essa bruxa diz pra ele que esses presentes estão meio que enfeitiçados e ela vai ter que retirar a magia desses presentes pra que não dê ruim pra ele, sabe? E aí é uma aventura, assim, onde ele tem que confiar na bruxa, mas ele também não confia muito no que ela tá falando e a gente fica nesse impasse, mas é bem legalzinho, eu gostei de ler. Logo em seguida eu peguei pra ler A Troca, da Becky Orlen. Eu gostei muito, muito de ler esse livro aqui. Esse livro aqui vai contar a vida da Ellen e da Lena, que são uma avó e uma neta, e elas vão trocar de lugar. A Lena vai morar onde a avó mora e a avó vai morar na Grande Londres, onde a Lena mora. A Lena acabou de receber férias remuneradas porque ela estava muito estressada e a chefe dela resolveu dar essas férias aí pra ela. E é nessas férias que ela vai pra casa da avó e elas fazem essa troca. Tem vlog de leitura aqui no canal se você ficou interessado e quer saber um pouco mais sobre a minha experiência de leitura com esse livro aqui, mas eu já aviso que é um livro que eu gostei muito de ler. Eu dei 4,75 estrelas pra esse livro aqui. É um livro que vai falar sobre perdas, sobre vivência, sobre as mulheres. É um livro que vai falar sobre empatia, sobre comunicação de pessoas com pessoas. E eu gostei muito de ler essa história. Eu queria colocar a Ellen, que é a avó, num potinho e deixar ela aqui na minha estante, porque ela é simplesmente incrível. Confesso que eu não curti tanto assim a personagem da Lena. Eu ficava mais interessada quando as coisas estavam acontecendo com a Ellen, mas foi um livro muito divertido, que eu gostei muito de ler e eu me senti vendo uma série, sabe? Depois eu peguei pra ler o livro Textos para Acalmar Tempestades, da Fabiola Simões. E esse livro aqui é um livro de contos e crônicas, ele é todo ilustrado, gente, olha, uma gracinha. E aqui a gente vai ter contos e crônicas sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre perdas, sobre amores, sobre a dor, sobre a felicidade. Eu fiz resenha desse livro lá no meu Instagram, então se você não me segue, já bora me seguir. Mas foi um livro que eu gostei de ler, apesar de ter achado algumas frases meio problemáticas assim no livro, como passivo-agressivo e etc. Foi um livro que me fez refletir, repensar várias coisas da minha vida e etc. Mas eu acabei encontrando, né, essa problemática em alguns textos da autora que me incomodaram um pouquinho enquanto eu lia, por conta de ser essa questão passivo-agressivo, né? É um livro curto, dá pra você ler num dia, e também é um bom livro pra quem quer começar a ler, porque são contos e crônicas. Então você pode ler um conto num dia, depois pegar o livro, ler outro conto em outro dia. E geralmente são contos curtos de uma página e meia, então é rapidinho de ler. Depois eu peguei pra ler A Metamorfose, do Kafka, que era a nossa leitura conjunta com a Nana lá do Livraneios, né? E eu gostei bastante de ler esse livro. Pra quem não conhece, vai contar a história do Gregor. O Gregor é um cara, ele trabalha e etc. Só que numa bela manhã, ele acaba se transformando em um inseto, né? Basicamente, eu acho que é uma barata. O livro não deixa especificado em qual inseto ele se transforma, mas ao que tudo dá a entender, parece ser uma barata. Foi muito legal de ler esse livro, mas eu não achei grandes reflexões assim nessa obra. Por ser um clássico, eu tava esperando muito mais. Eu até cogitei que esse livro poderia ser uma grande metáfora sobre a depressão. Depois eu fui conversar com a Nana, e a Nana pesquisou algumas coisas e ela disse que esse livro tem a ver, na verdade, com a falta de emprego da época. E eu fiquei um pouco frustrada, porque eu acho que se fosse uma metáfora pra depressão, seria genial da parte do autor fazer isso, ainda mais na época em que esse livro foi escrito. Mas foi uma leitura bem válida também, eu acho que eu dei 3 estrelas pra esse livro aqui. Em seguida, eu peguei Oleg pra ler, que é essa HQ aqui da Nemo, né? Aqui a gente vai conhecer o Oleg. O Oleg nada mais é do que um pseudônimo pro autor. E aqui a gente vai acompanhar o autor no momento em que ele teve uma crise de processo criativo, né? E ele não conseguia escrever, ele desenhava, mas ele não sabia como aquelas imagens iriam se tornar uma história, porque ele não conseguia escrever. A gente também vai acompanhar a vida dele como marido e como pai, né? E já tem resenha dessa HQ aqui no canal, vou deixar linkada aqui nos cards também, caso você queira dar uma olhadinha, mas eu já digo que eu gostei muito desse livro e dei 4 estrelas pra ele. E pra quem não sabe, esse daqui é o mesmo autor que escreveu Pílulas Azuis, e foi uma HQ muito, muito premiada e que todo mundo fala bem. Se você não conhece, também vale muito a pena dar uma olhada. Em seguida, eu li o Rouxinol, da Christine Hanna. Eu vou deixar a capa aqui aparecendo na tela, porque eu li ele em versão e-book. Mas nesse livro a gente vai acompanhar 2 irmãs no período da Segunda Guerra Mundial, que é a Viane e a Isabelle. A Viane e a Isabelle tiveram uma infância muito difícil, a mãe delas faleceu e o pai acabou não cuidando dessas crianças porque ele teve que ir pra guerra. Quando ele voltou da guerra, ele não tinha condição nenhuma de cuidar das meninas, então ele meio que deixou elas em um orfanato, né, numa casa de freiras. E a Viane, pra
fugir desse local, ela acabou se casando com um cara, teve um filho, amou muito esse cara, mas esse cara também teve que ir pra guerra e deixou ela sozinha com a criança. E a gente também vai conhecer a Isabelle, que a Isabelle é uma garota um pouco mais rebelde. Ela não aceita muitas coisas em que ela vê, em situações que ela vive, e ela coloca realmente isso pra fora, sabe? Então a gente tá aqui no ano de 1945, no meio de uma guerra. A gente vai ter, então, uma resistência por parte dessas mulheres na guerra, né? Essas mulheres tentando ajudar alguns judeus, tentando ajudar alguns soldados e lutando realmente contra a guerra, contra Hitler, contra a Alemanha, de uma forma muito bonita e muito poética. Eu confesso que o começo desse livro foi um pouco arrastado pra mim. Ele não tava fluindo, mas depois que eu entendi qual era o propósito da autora escrevendo essa obra, ele foi muito mais rápido pra mim. Ela realmente queria contar a história dessas mulheres. Ela não queria desenvolver um grande acontecimento, um grande plot twist dentro da história. Ela só queria realmente contar histórias de mulheres que sobreviveram à guerra e que foram contra a guerra. Eu gostei muito de ler esse livro. Foi um livro que me acrescentou como pessoa. Confesso que eu não estou muito acostumada a ler livros que se passem na Segunda Guerra Mundial. Não sou muito fã de ler coisas que se passem nessa época, porque eu fico muito puta. Mas foi um livro que me emocionou e que eu entendi o propósito da autora. Se você for ler esse livro esperando grandes acontecimentos, grandes plot twists, grandes reviravoltas, você vai se decepcionar. E se eu não me engano, esse livro tá com uma nova capa, foi relançamento da Arqueiro. E por último, mas não menos importante, tivemos a decepção do mês com o livro As Duas Versões de Nós Dois. Nesse livro aqui a gente vai conhecer o Daniel e a Olivia. Esses dois são amigos, né? Melhores amigos. Só que o Daniel tem uma queda pela Olivia. Uma queda que ele não diz. E ele fica ali na friend zone, né? Ele fica ali, não fala pra ela o que ele sente, etc. Obviamente a Olivia se relaciona com outros caras e ela acaba falando pro Daniel sobre esses caras. E o Daniel, obviamente, acaba debochando dos relacionamentos que ela tem, dos caras que ela sai e etc, por conta desse amor que ele sente por ela, né? Acontece que a mãe da Olivia está com câncer e o Daniel acabou de ser demitido do emprego dele por conta de uma mentira que o colega de trabalho dele, que também era o melhor amigo dele, inventou. E aí é no meio dessas tribulações ali que os dois estão passando que as coisas começam a se desestabilizar na amizade dos dois. Assim, gente, eu não tava esperando muita coisa desse livro, porque é um romance de 170 páginas, e eu estava um pouco receosa de saber como que o autor ia desenvolver tanta coisa em tão poucas páginas. Bom, não foi uma surpresa, né, que ele não soube desenvolver muito bem as coisas que acontecem aqui. O que mais me irritou aqui foram os personagens. Eu não vi crescimento nos personagens, parece que eles foram as mesmas pessoas dos primeiros capítulos. Eles continuaram as mesmas pessoas nos últimos capítulos, eles não aprenderam com os erros deles, eles não evoluíram com os erros deles, eles continuaram fazendo as mesmas coisas. E isso me irrita um pouco porque eu gosto de ver os personagens serem desenvolvidos, né? Aqui a gente não teve o desenvolvimento desses personagens, o crescimento, a evolução desses personagens. O romance também não foi bem desenvolvido. Na verdade, esse romance ele acaba acontecendo ali nas últimas páginas e nem acaba acontecendo de fato. Foi um livro, assim, que foi uma decepção. Eu tava esperando alguma coisa ali, mas no final a autora acabou não me entregando nada. Se eu não me engano, eu dei 1,5 estrelas pra esse livro, porque, assim, era um livro curto de 170 páginas, mas quando eu acabei, eu suspirei aliviada, porque eu já não aguentava mais ouvir o nome da Olivia no livro. Eu já não aguentava mais o Daniel sendo tão dramático, assim, com várias coisas que ele só precisava conversar e seriam resolvidas numa boa. E ele faz todo um drama, todo um negócio assim que você fica tipo, amado, dá uma segurada. Enfim, gente, essas foram as minhas leituras do mês de maio. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar e de saber quais foram os livros que eu li neste mês. Se você quer ler algum livro, deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho. Lembrando que todos os links para a compra desses livros estão aqui na descrição. Você comprando com o link do Garota do Vlog, você acaba ajudando a saúde do canal, uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. Então tá tudo aqui na descrição. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir que me ajuda aqui na divulgação. Se você é novo e quer continuar me acompanhando, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E considere se tornar-se membro aqui do canal também. Tornando-se membro, vocês têm alguns benefícios que eu vou deixar aqui na descrição também. Beijão, tchau!